Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre um historiador brasileiro chamado João Capistrano Honório de Abreu, conhecido carinhosamente como Capistrano de Abreu. Bem-vindos à nossa aula de historiografia e história do Brasil. Bom, para falar sobre os nossos historiadores, nós precisamos entender que a história no século XIX, ela estava se constituindo como ciência. Ela sofreu algumas alterações em relação ao século XVIII, mas no Brasil essa discussão ainda estava muito incipiente. Então, nós não vamos encontrar ainda no século XIX historiadores no Brasil formados em história. Mas nós teremos sim grandes intelectuais que vão se debruçar a tentar entender um pouco a história do Brasil. Agora, uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é que alguns relatos, alguns viajantes, alguns historiadores e cronistas brasileiros, eles vão sofrer, obviamente, uma forte influência europeia e, consequentemente, no século XIX, uma forte influência positivista. Dito isso, vamos lá então para Capistrano de Abreu. Capistrano de Abreu nasceu no Ceará, na cidade de Maranguape, em 1853. No início da década de 1870, ele foi para Fortaleza estudar humanidades. Acaba que lá ele foi reprovado no exame para o curso de Direito, ficou um pouco decepcionado, mas mesmo assim frequentou a Academia Francesa, teve um bom estudo e em 1875 partiu para o Rio de Janeiro. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes. Já em 1875, Capistrano de Abreu prestou concurso para a Biblioteca Nacional. E isso fez toda a diferença no seu currículo, no seu trabalho, na sua vida profissional. Em 1879, Capistrano de Abreu foi promovido a oficial de biblioteca, né? E isso lhe dava acesso a uma série de documentos, lhe fez ter acesso a documentos inéditos acerca da história do Brasil. Em 1883, Capistrano de Abreu prestou um concurso acirradíssimo para ser professor do Colégio Dom Pedro II, que era realmente um colégio de ponta. Até os dias de hoje, o Colégio Dom Pedro II existe e é um colégio de excelência. Mas eu quero falar sobre esse concurso. Inclusive, na época, ele concorreu com um nome muito famoso, chamado Silvio Romero, o jurista Silvio Romero, que defendia a teoria do branqueamento. Capistrano de Abreu, ele tinha uma característica muito interessante. Ele gostava muito da história do Brasil e ele tinha uma paixão por geografia também. Capistrano de Abreu, na sua tese que defendeu para vencer o concurso do Colégio Pedro II, Capistrano de Abreu escreveu a tese O Descobrimento do Brasil e o seu desenvolvimento no século XVI. O que é isso? Capistrano de Abreu pôs-se a estudar a história colonial do Brasil. E isso foi a sua marca durante toda a sua vida. Inclusive, em 1907, ele publicou, talvez, penso eu, a sua obra mais importante, Capítulos da História Colonial, que na verdade trata-se de um conjunto de textos que ele veio escrevendo ao longo do tempo. Mas qual é o marco do Capistrano de Abreu? Capistrano de Abreu, ele vai sofrer uma série de influências no seu trabalho. Ele vai romantizar o indígena, ele vai herdar isso muito do aquele texto História Geral do Brasil, do Adolfo Van Hagen. Ele vai tratar o indígena como sendo um ser domesticado, ele vai tratar o indígena como sendo um ser romantizado. Mas até aí, então, não tem novidade. Qual é a novidade da obra de Capistrano de Abreu? É o seguinte, é o aspecto geográfico que ele vai colocar no seu trabalho. Como eu falei, ele era um apaixonado por geografia e, portanto, ele vai dizer o seguinte: o Brasil vai ter esse caráter colonial exatamente por sua geografia. Ele é um dos primeiros a dar esse caráter. Ele vai dizer o seguinte: a geografia brasileira, no início, ela vai impedir que os portugueses, os europeus, avançassem muito para o interior do Brasil. E é por esse motivo, um motivo geográfico, que a colonização brasileira vai se dar principalmente na costa.
conquista. E isso é uma verdade. O Brasil ele vai ter uma grande dificuldade de poder entrar no interior afora, porque exatamente o relevo, a mata, as selvas e o desconhecido fazia com que isso ficasse mais complicado. A obra de Capistrano de Abreu, então, ela vai trazer esse caráter inédito. Ele era um grande estudioso de cartografia, corografia, foi uma das disciplinas que ele lecionou, corografia, o estudo, a descrição dos lugares, e ele tinha essa paixão. Uma outra coisa que eu destaco na obra do Capistrano de Abreu é o seguinte: ele tinha uma preocupação muito grande em utilizar fontes inéditas. Como eu falei, ele tinha acesso a essas fontes porque ele trabalhava na Biblioteca Nacional. E esse era um grande fator da obra dele. Então, tudo que ele escrevia estava baseado em fontes históricas. Então, mesmo que ele não fosse formado em história, não tivesse alguns elementos de formação que nós temos hoje, Capistrano de Abreu ele é um dos primeiros historiadores, narradores, cronistas do Brasil a ter esse rigor, essa metodologia na qual ele se valia de fontes históricas. Então, gostou dessa dica? Olha, curta a nossa página, nos ajude seguindo o nosso canal. Até a próxima aula. Um forte abraço.